Vamos orar para começar nossa aula? Oremos. Querido bom Deus, obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade que temos de aprender sobre o nosso corpo, sobre o sistema circulatório, que hoje vamos aprender um pouco mais sobre o coração que o Senhor formou, e que nós possamos, Senhor, a cada dia, com esse conhecimento, aplicar e fazer de tudo para que seja relevante para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Sim. Bom, gente, hoje nós vamos continuando sobre o sistema circulatório, né? Tá um dia diferente aí da nossa aula comum, mas até que eu tô gostando de quinta-feira, hein? Depois a gente vai ver aí com os pais de vocês se daria certo a gente fazer algumas alterações. Então, o sistema circulatório é um sistema que tem os vasos sanguíneos, a gente já estudou bastante sobre anatomia, né? O coração, que é a bomba que circula o sangue. E os vasos sanguíneos se dividem em alguns tipos. Tem as artérias, que geralmente circula ali o sangue rico em oxigênio, né? Um sangue que nutre o corpo. É o sangue que sai do coração. E tem o sangue venoso. Aí eu posso pensar nas veias, são as mais superficiais, são aquelas que a gente consegue ver. Se a gente romper uma veia, vai escoar o sangue. Agora, se a gente rompe uma artéria, o sangue vai sair em jato. Por quê? Porque lá no coração, do lado esquerdo do coração, tem uma cavidade, um quartinho, o que se chama ventrículo esquerdo, que ele força, ele aperta, o músculo se contrai muito, e quando o músculo se contrai, ele joga o sangue com muita força para o corpo. Então, essa força que o sangue sai de dentro do coração, a gente chama de pressão arterial. Então, a pressão que o sangue faz nas artérias, a gente chama de pressão arterial. A pressão arterial, quando ela está normal, é abaixo de 9 ou 90, né? Ah, 12 por 9 ou 120 por 90, que é a medida de uma pressão por milímetro de mercúrio. Então, acima disso, a pressão acima de 12 por 8 já é uma pressão alta, né? 12 por 8. E aí, a gente estudou sobre a hipertensão, que é a doença da pressão alta. A pessoa que tem constantemente essa pressão muito alta. Algumas coisas que levam os vasinhos do sistema estarem doentes, aí eles ficam muito rígidos. Às vezes eles têm uma placa dura, né, de gordura nos vasos que deixa a pressão mais ainda, mais intensa, maior. E aí nós descobrimos que essa plaquinha se chama ateroma, que é uma placa que enrijece e pode machucar a parte de dentro dos vasinhos, né? Quando ele causa uma machucadinha na parte de dentro do vasinho, essa célula, ela vai desencadear, igual um machucado por fora, ela também vai desencadear uma série de reações de coagulação. E aí vai vir plaquetas para tentar reparar, vai vir glóbulos, vai vir um monte eh, de fibrinas, né, para tampar aquele lugar que machucou, mas dentro do vasinho. Quando isso acontece, isso forma um trombo. O trombo, gente, é como se fosse a casquinha do machucado que tem fora, mas dentro do vasinho. Agora imagina esse trombo dentro do vasinho. Ele vai impedir o fluxo de sangue. Então quando ele impede o fluxo de sangue, ele pode, se impede o fluxo de sangue na parte cerebral, ela leva ao AVC, né? Lembra lá do AVC? Que a pessoa fica metade do rosto caído, fica assim com as expressões caídas de um lado e do outro normal, fica falando embolado. Então, são algumas reações que a pessoa tem quando ela tem um AVC, que é a parte do sangue do cérebro, uma parte que deveria estar sendo irrigada, não está. Pode ser causado pelo trombo que se deslocou. Formou um machucadinho, um trombo lá na perna,
mas aquele trombo foi caminhando, caminhando, caminhando até chegar no cérebro. Aí deu um AVC isquêmico, né? Porque tem aquele outro que se rompe, que é o hemorrágico. Se esse trombo caminha, caminha, caminha e vai parar no coração, no vasinho da coronária do coração, aí a pessoa vai infartar. A parte do coração que fica infartado, ela para de receber sangue. E aí o coração começa a trabalhar mais devagar. Quando o coração está trabalhando assim, com muito esforço, ele pode levar a outra doença que a gente viu, que é aquela que o ventrículo fica todo relaxado, lembra? Vou pôr a imagem desse aqui para vocês. Fiz um resumão, hein, gente? Que é a insuficiência cardíaca. Por que que a gente, por que que a pessoa tem esse quadro de insuficiência? Ou seja, não é suficiente o coração, a parte cardíaca. Porque uma parte do coração, do músculo do coração, pode ter morrido, né? Tá necrosado, e aí o coração fica fraco. E então ele vai ter que ele joga sangue com mais dificuldade para as veias, para as artérias, né? Então, esse processo é insuficiente. Aí o cérebro pensa: nossa, o coração não está dando conta, eu vou jogar um hormônio para ele acelerar. E aí ele acelera o coração. E aí a pessoa fica naquele ciclo, coração muito cansado, mas acelerado. Tá bem? Agora sim eu vou passar aqui a imagem para a gente relembrar algumas coisinhas. Então, aqui, que é a aula da insuficiência cardíaca, que a gente vê o músculo do ventrículo esquerdo normal e o músculo do ventrículo esquerdo quando está doente, né? Ele fica ali com muito mais sangue dentro do coração e com pouca força para bombear. A pessoa ela vai ter vários sintomas, inclusive a perna vai ficar inchada. A gente viu o tratamento, legal. Hoje, gente, eu quero passar para vocês. Eu vou pular a angina. Angina, porque a angina é bem fácil, tá? Eu quero falar sobre ritmos do coração, tá? Então, para a gente entender a doença que se chama arritmia cardíaca, primeiro a gente vai entender o que que é o ritmo normal do coração, ok? Bom, e por que que só a Bia tá aparecendo? Todo mundo sumiu. Valentina, por favor, Ana, Brena e Júlia. Nós precisamos de ter uma conexão visual, entendeu? Bom, gente, então, o nosso coração, ele tem um ritmo. O ritmo é igual o ritmo de música mesmo, o coração, ele tem um ritmo que é o ritmo normal, tá? O, o ritmo do coração em um adulto é de 70 batimentos, de 70 a 100 batimentos por minuto. Isso é o normal. Mas você já pegou um bebezinho recém-nascido no coração e viu o coração dele? Alguém já teve essa curiosidade? Não. Depois vocês pegam um bebê, gente, e dá uma olhadinha como que o coração dele bate. E, assim, parecido com o beija-flor. Não, o beija-flor bate muito, muito rápido. Depois vocês podem estudar isso. O coração do beija-flor bate, nossa, a gente não consegue nem perceber de tão rápido. Mas o do bebezinho é, quando é recém-nascido, até 150 batimentos por minuto. Então, se você conseguir medir aí o seu batimento, você pode ver aqui nessa artéria ou aqui apertando o osso, o rádio, né? Aqui, ó, nós temos uma artéria. A gente não consegue ver pulso em veia, porque a veia, ela só escoa, ela não pulsa o batimento do coração. Agora, as artérias, elas são fiéis. Aí, se você colocar aqui, ó, você vai ver um leve pulsar, né?
Esse pulso que você sente é o referente ao batimento do ritmo cardíaco. Então, o coração ele é constante, é tan-tan, 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 né? Então, o coração vai nesse ritmo. É, e a pessoa, quando ela tá com o coração batendo nesse ritmo, ela tá com o ritmo normal, né? Ah, quando bate mais devagarzinho, a gente chama bradicardia. É, e quando acelera, a gente chama de taquicardia. Taquicardia é mais comum a gente ouvir falar, nossa, eu tô com uma taquicardia. É acelerado o coração, é quando o coração está batendo mais rápido. Quando que acontece essas situações, ó? Quando a pessoa corre, acelera o batimento cardíaco, né? Então, você fica com uma taquicardia momentânea, porque depois volta ao normal. A bradicardia já é o contrário, você vai ficar com o batimento bem devagarzinho. É, o qual que é tanto a bradicardia pode, quando a gente dorme, né? Quando está no sono mais profundo, a gente tem uma bradicardia, sabia? O nosso coração bate mais lentinho. E quando a gente corre, quando a gente fica, assusta também, dá uma taquicardia, né? Mas então, gente, quando não é normal, aí a gente chama arritmia, tá? A bradicardia, normalmente, a pessoa, quando ela tem isso daí, é porque tem pouco fluxo de sangue circulando. Então, teve uma hemorragia. E aí, ela começa a bater o coração mais devagar. O resultado disso é fraqueza, tontura, falta de ar, não vai ter uma boa concentração, vai ficar meio zonzo, assim, né? Quando tá com bradicardia, ou seja, o coração tá batendo mais devagarzinho. E a taquicardia, ela acontece para acelerar o coração, né? E geralmente o que que vai causar? Dor no peito, dor de cabeça, palpitação, aquela sensação de desespero. E porque o coração tá tu. Sabia que pessoas ansiosas podem ter taquicardia mesmo sem correr, mesmo sem fazer nenhum esforço? O coração acelera. É, porque o cérebro manda uma mensagem de luta, né? Sabe aquela mensagem, nossa, um cachorro tá vindo me atacar. Mas não precisa ser um cachorro de verdade, pode ser uma situação angustiosa que a pessoa sente. E ela, nossa, ela fica tão angustiada que ela pensa, uau, isso aqui é muito perigoso para mim. Então, o coração, ele acelera também, tá? Então, essas duas situações a gente considera arritmia. A gente mede o pulso, mas existe para a gente ver o ritmo certinho do coração, para ver se a pessoa não tem nenhuma doença, a gente faz um que a gente chama de eletrocardiograma. Alguém aqui já fez um eletro? Brinha, a- o Breno e a Júlia não. A Bia, você fez, Bia? Ah, que gruda um monte de. Tipo uns Bentosa. negócios. E Isso, eu já fiz. já, né? Olha só. Você já fez, Valentina? Não? E a Ana? Ana? Bom, gente, o eletro, então, é essa máquina que você vai ficar em repouso e vai ver como que está realmente o seu coração, tá? Se a gente vai ver aqui nas enfermidades que existem algumas enfermidades do coração, probleminhas que podem gerar arritmias. Então, quando se descarta as doenças, né, aí vê, poxa, por que que está causando esse aceleramento no seu coração? Será que é porque tem alguma válvula defeituosa? Será que o seu coração tá flácido? E aí vai vendo tudo isso, tá? Então, agora,
voltando aqui, ó. Eu fiquei com o tempo inteiro com a arritmia aberto, né? Aqui. Queria que vocês, então, me ajudassem na leitura. Vou pedir para a Valentina começar a ler o primeiro parágrafo, o que é arritmia. Seu áudio está fechado. Aí. A arritmia cardíaca é quando o coração bate de um jeito que não é normal. O coração pode bater muito rápido, muito devagar ou de forma desorganizada, como se estivesse fora do ritmo. Normalmente, ele bate de maneira regular para bombear o sangue pelo corpo. Uhum. Só isso tem ler o resto. Pode ler. Tipos de arritmia: taquicardia, coração bate rápido demais. Bradicardia, o coração bate devagar demais. Batimento irregular, o ritmo fica descompassado. Isso Uhum. pode acontecer por várias razões, como cansaço, estresse, uso de certos remédios ou problemas no próprio coração. Nem todas as arritmias são perigosas, mas algumas precisam de cuidados médicos para evitar problemas. Muito bem. Então, vamos fazer aí, ó, pegar o caderno para a gente desenhar como que é feito o estímulo do ritmo cardíaco. Quem que manda o coração pulsar? Quem que manda o coração bombear, né? Então, a gente vai ver isso daqui, gente. Escrevem aí no caderno ritmo cardíaco. ah, o ritmo cardíaco. É o ritmo do coração, ou a gente também considera, chama ele de ciclo. Ai, deixa eu fechar aqui, peraí, para ficar maior. Ritmo cardíaco ou ritmo ciclo cardíaco, né? Também. É um processo coordenado de contração e relaxamento dos átrios e os ventrículos. Então, a hora que é de contrair, contrair é fechar, e relaxar é, é o que vai controlar o ritmo do coração. Então, toda vez que faz tum, 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 ou tá contraindo ou tá relaxando, tá bom? O bombeamento e o fechamento das portinhas, que é o que comanda isso daí. Então, você vai escrever ritmo cardíaco, é um processo de contração e relaxamento dos átrios e ventrículos, tá bom? Impulsionados por impulsos elétricos. Na verdade, a gente vai estudar a parte elétrica do coração. Porque quem que comanda a hora de abrir e de fechar um átrio, né, contrair e relaxar um átrio ou um ventrículo, é um impulso elétrico, gente, de eletricidade mesmo, tá? Então ficou assim, ó. É um processo de contração e relaxamento dos átrios e ventrículos, impulsionados por impulsos elétricos coordenados.
ok? Agora você vai escrever dois nomes que são os nomes mais importantes, assim. Um se chama sístole, sístole, e o outro se chama diástole. O que que é cada um? Primeiro a gente vai entender o que que é cada um. Quando tem uma contração, olha, contração, gente, é quando aperta, né? Contrai, não é? E relaxamento é abre. Então, a contração, toda vez que uma parte do coração se contrai, a gente chama de sístole, tá bom? Então, você escreve no sístole contração e no diástole você escreve relaxamento. Então, o tempo inteiro o coração tá fazendo sístole e diástole, sístole e diástole. É o nome para contrair, relaxar, tá bem? Agora, fazer um desenho do coração aí, só para a gente entender como que acontece você desenha assim um coração com as quatro cavidades? Vamos fazer aqui juntos. Só para a gente entender como que acontece o fluxo elétrico que vai mandar contrair, vai mandar relaxar, tá bom? Então, a gente está estudando um sistema de condução elétrica do coração, né? Eletricidade dentro do nosso corpo, tá? Aqui, gente, no coração, aqui em cima, do lado direito, vamos escrever qual que é o direito aqui, tá? Direito, e aqui é o esquerdo. Então, do lado direito do coração, lá em cima do átrio, existe umas células especializadas em começar o impulso elétrico. Olha só, o coração, ele mesmo tem essas células que é o cérebro do coração, né? Então a gente vai fazer aqui, você pode fazer em uma cor diferente, eu vou fazer em alaranjado. O, o lugarzinho aqui em cima que se chama, essas células se chamam nó sinoatrial. Então vamos fazer aqui um nó. Vou escrever para vocês repetirem. Sinoatrial. Pensa aqui comigo, ó. Atrial vem do átrio, né? Então, nó é o lugarzinho, nozinho, sinoatrial, ok? Esse aí é o lugar que vai iniciar. É o marca-passo natural do nosso corpo. Vocês já viram pessoas que usam marca-passo? Conhece alguém? Então, esse aqui é um marca-passo natural. Depois eu vou mostrar um vídeo, né, do marca-passo para vocês, que é a pessoa que não tem essas célulazinhas trabalhando bem. Então, aqui é o que marca o passo mesmo do coração. Tum, é esse o ritmo.
É ele que manda, tá? Então, é o marca-passo do nosso corpo. Ele está localizado na parede do átrio direito, tá? E é responsável por gerar os impulsos elétricos, ok? Então, daqui eu vou fazer as linhazinhas que ele vai, a primeira parte do impulso vai para um lugarzinho aqui. Então, ele vai fazer assim, ó. Eu vou fazer como se fosse a corrente elétrica passando, tá? A corrente elétrica faz isso aqui, ó. Tchum, tchum. E vai parar aqui, ok? Esse lugarzinho aqui que eu escrevi, fiz essa bolinha aqui, é um outro lugar que controla também os impulsos. Mas começou aqui, agora esse aqui é como se fosse o porteiro. Ah, seu ritmo tá legal, pode continuar para o coração inteiro. Ah, não, seu ritmo não tá legal, não. Então, esse lugarzinho é muito especial também. E o nome dele é nó atrioventricular, porque ele está entre o átrios e os ventrículos, tá bom? Fazer um pouquinho mais aqui, pegando maiorzinho. Escreve então aí, ó, nó átrio ventricular. Então, daqui, gente, esse porteiro aqui, ele vai dizer: olha, seu ritmo tá certo, viu, senhor marca-passo? Pode ir para o coração inteiro. E daqui vai sair a corrente elétrica direto para os principais músculos que estão aqui e aqui. Olha aqui, ó. Ele vai falar assim: olha, ventrículo, aperta. Agora, o outro ventrículo, entendeu? Então, esse daí é o ritmo elétrico do coração. É o sistema de condução elétrica do coração. Certinho? Entenderam como funciona? Bom, vou mostrar para vocês agora um vídeo. Conseguiram anotar, gente? Vou deixar um tempinho aqui, enquanto isso eu preparo o vídeo, tá bom? Deixa eu ver aqui o. Ai, cansei. Vamos passar, vou passar para vocês então aqui um marca-passo e depois um pouco sobre arritmias. As doenças, né, que levam a essas arritmias. Aham. Opa, tá sem áudio, né? Vocês estão ouvindo? Eu não tô. Também não. Vocês estão me ouvindo? Sim, né? Ok. Vamos ver. É O coração é o motor do corpo. Ele bombeia o sangue através do sistema circulatório, fornecendo oxigênio e nutrientes às células. Os movimentos de bombeamento são controlados por estímulos elétricos distribuídos no coração por um sistema de condução. O sistema de condução cardíaca é composto pelo nó sinusal,
pelo nó atrioventricular e pelos ramos esquerdo e direito. Os estímulos elétricos são gerados no nó sinusal, o marca-passo natural do coração. O nó sinusal determina a frequência de batimentos por minuto do coração. Em repouso, um coração saudável bate entre 60 e 80 vezes por minuto. Se o batimento cardíaco diminuir para menos de 60 batimentos por minuto regularmente, ocorre o que se denomina bradicardia. A frequência cardíaca abaixo do normal não permite que um volume suficiente de oxigênio circule pelo corpo, o que pode resultar em tontura e desmaio. Os marca-passos são geradores de pulsos elétricos que estabilizam artificialmente a frequência cardíaca. São implantados por meio de pequena incisão abaixo da clavícula e conectados ao coração por meio de eletrodos. Por meio dos eletrodos, o marca-passo pode monitorar o batimento cardíaco e tratar especificamente distúrbios de ritmo. Se a frequência cardíaca diminuir significativamente, o marca-passo emitirá pulsos elétricos para estimular o coração. Os pulsos do marca-passo normalizam o ritmo cardíaco. Muito bem. Então, aqui vocês viram aonde que o marca-passo é implantado? Deixa eu colocar aqui. A pessoa faz uma cirurgia, gente, e abre aqui, ó. E esse aparelhinho, ele tem metal lá dentro, né? Esse aparelhinho é colocado dentro da pessoa e ela tem um fio que chega lá no coração, tá? Tanto é que pessoas que têm marca-passo, quando vão passar para pegar avião, tem que avisar, né? Porque vai apitar, sabe? Aquele detector de metais vai apitar. E aonde está o metal dela? Tá dentro dela, né? Então, esse marca-passo, ele vai ajudar a marcar o ritmo correto do coração. Ah, é, eu conheço pessoas que têm há 10 anos isso daqui, sabe? Então, eles convivem bem. Às vezes, colocam, depois de 10 anos, tira ou, né, põe um novo, mas convivem bem, tá bom? Agora, vou mostrar para vocês quais são as arritmias. Por que causa arritmia, né? Existem várias coisas. Vocês estão vendo essa outra imagem? Tá escrito em português, sim? Vamos ver. As arritmias cardíacas podem ser classificadas de acordo com o local de origem. Ritmos sinusais são originários no nódulo sinoatrial ou nódulo SA. Os ritmos atriais são originários nos átrios. Ritmos ventriculares são originários nos ventrículos. O ritmo sinusal é o ritmo normal do coração, definido pelo marcapasso natural no nódulo SA. Em um coração saudável, o nódulo SA dispara 60 a 100 vezes por minuto, resultando na frequência cardíaca normal de 60 a 100 batimentos por minuto. As variações mais comuns do ritmo sinusal incluem bradicardia sinusal, quando o nódulo SA dispara menos de 60 vezes por minuto, resultando em uma frequência cardíaca mais lenta, com menos de 60 batimentos por minuto. E taquicardia sinusal, quando o nódulo SA dispara mais de 100 vezes por minuto, gerando uma frequência cardíaca mais rápida, com mais de 100 batimentos por minuto. A bradicardia sinusal e a taquicardia sinusal podem ser normais ou clínicas, dependendo da causa subjacente. Por exemplo, a bradicardia sinusal é considerada normal durante o sono e a taquicardia sinusal pode ser normal durante os exercícios físicos. As arritmias cardíacas originárias dentro de outras partes dos átrios são sempre patológicas. As mais comuns incluem flúter atrial, fibrilação atrial e taquicardia atrioventricular reentrante nodal.
Essas são formas de taquicardia supraventricular ou TSV. O flúter atrial ou flúter auricular é causado por um impulso elétrico que gira em torno de um ciclo localizado que se autoperpetua, mais comumente localizado no átrio direito. Isso é chamado de circuito reentrante. Para cada ciclo, há uma contração dos átrios. A frequência atrial é regular e rápida, entre 250 e 400 batimentos por minuto. A frequência ventricular, ou frequência cardíaca, no entanto, é mais lenta, graças às propriedades refratárias no nódulo AV. O nódulo Então, lembra que eu falei para vocês que esse aqui, nódulo atrioventricular, que ele está mostrando agora, ele é o porteiro que diz assim, ó, você tá rápido demais. Então, ele vai, tá batendo aqui, ó, falou de 250 a 400, né? Imagina esse batimento cardíaco, que coisa horrorosa. Mas esse outro aqui, o nódulo atrioventricular, ele vai falar assim, não tá certo, e aí ele vai diminuir a frequência cardíaca. AV evita que parte dos impulsos atriais cheguem aos ventrículos. Neste exemplo, apenas 1 em cada 3 impulsos atriais seguem o caminho para os ventrículos. Portanto, a frequência ventricular é 3 vezes